Landusalém! Câmbio! Que criatura é essa rastejando aqui, gente? Estão te seguindo! Estão te seguindo, Landusalém! Ai, socorro! Onde? Nas redes sociais, Landusalém. No YouTube é @TV Escola e no Twitter é @H do Enem. Mas eu sou moço! Ah. Ô, devolve meu celular! Que devolver celular o quê? Ah, eu tô vendo aqui, ó, os meus fãs. Recrutas, atenção! Bora, vinheta! Hora do Enem no ar, explorando o universo da física, que deve muito a pensadores como Galileu, Newton, Einstein. Mas por que será que tem mais nome masculino do que feminino nessa história? Quem fala mais sobre isso é a astrônoma Patrícia Spinelli, mas não antes de dar aquela revisada em física pro Enem. Então chega mais, professor Célio Barros. E aí? Prazer, Revelande. Mecânica é uma parte super importante da física. Então bora relembrar o que ela estuda. A mecânica estuda tópicos extremamente importantes, como o movimento dos corpos, vetores, hidrostática, dinâmica e até mesmo gravitação universal. E aí, bora ver uma questão sobre mecânica? Com certeza. Roda aí. Vamos lá para mais uma questãozinha. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente porque, galera, vocês observaram que, apesar de ter falado dos paraquedistas, o exercício não quer nem saber deles, porque os caras vão abrir os paraquedas, provavelmente vão descer com velocidade constante, vão fazer um pouso suave, não tem graça, não é? O que eles estão querendo que você observe aqui? As motos, porque os caras vão pular de moto, lançamento horizontal, vão largar as motos e grudar nos paraquedas. As motos que se danem, coitadinha das bichinhas, né? E as 2 motos vão cair. Uma moto é mais pesada do que a outra e, mesmo assim, sem resistência do ar, elas atingem o solo simultaneamente, tipo, chegam ao mesmo tempo no chão. Uma questão clássica de lançamento horizontal, ok? O que acontece aqui? O que a gente tem que observar? Lançamento horizontal ou queda livre não faz a menor diferença, beleza? Porque mesmo que o objeto seja lançado horizontalmente com uma velocidade maior que o outro, livre da resistência do ar, os 2 vão atingir o solo ao mesmo tempo, beleza? Então vamos dar uma olhadinha nessa figurinha aqui, ó. Lançamento horizontal, olha só. Velocidade inicial, ela é horizontal e ela se mantém constante o tempo todo. O que vai acontecendo é que o objeto vai ganhando uma velocidade vertical devido à aceleração da gravidade, que a gente considera constante e em quase todos os exercícios desses nossos vestibulares, inclusive as provas do Enem, a aceleração da gravidade é aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? E é a mesma aceleração da gravidade para todo mundo, certo? E a massa? A massa das motos entra na análise? Não, a massa não faz diferença também. A massa vai influenciar no quê? Vai influenciar na quantidade de movimento, vai influenciar na quantidade de energia cinética com que a moto vai chegar lá embaixo, mas não vai influenciar na sua velocidade. A velocidade de queda da moto ou o tempo de queda dos objetos só depende do quê? Da altura e da aceleração da gravidade. Não depende de massa, não depende de velocidade horizontal.
Tudo bem? Então, para a gente finalizar a análise da questão, como é que vai ser? Olha lá. As motos atingem o solo simultaneamente porque possuem a mesma inércia. O que é inércia mesmo? Isso é a propriedade da matéria de resistir às variações no seu estado de movimento ou de repouso. Tipo assim, é a tendência do corpo ficar do jeito que está. Certo? Nesse contexto, a inércia ela é representada numericamente pela massa. Então, o corpo que tem maior massa tem maior inércia, tem maior capacidade de ficar do jeito que está. Ok? Então, como as motos têm massas diferentes, totalmente fora de questão. Letra A está fora. Letra B, estão sujeitas à mesma força resultante. Força resultante é a segunda lei de Newton, que diz que todo corpo que está sujeito à ação de uma força resultante não nula adquire uma aceleração proporcional a essa força, na mesma direção e no mesmo sentido. Mas é claro, dependendo da sua massa. Beleza? Então a moto mais pesada está sujeita a uma ação de força resultante maior do que a moto mais leve. Beleza? A moto mais pesada tem mais massa, então tem mais força-peso, que é o resultante. Certo? Então não, está errado a letra B. Letra C, tem a mesma quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que, em módulo, é massa vezes velocidade. Beleza? Então, quando o corpo de massa M possui velocidade, então ele tem uma quantidade de movimento. Ele não falou nem sobre as velocidades das motos no instante que eles dois vão saltar. Então aí a gente não pode afirmar sobre a mesma quantidade de movimento, até porque se as duas motos tivessem sido lançadas com a mesma velocidade, a quantidade de movimento também depende da massa. Então tá errado. Letra D, adquirem a mesma aceleração durante a queda. Opa, olha só. Que aceleração que estão submetidas as duas motos? Isso mesmo, a aceleração da gravidade. Então, as duas motos estão caindo pela mesma aceleração da gravidade. Então, a letra D é a verdadeira, certo? Mas só para confirmar, letra E, são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Então, ele não falou. Ele falou que as duas motos vão sair ao mesmo tempo. Não mencionou se é a mesma velocidade inicial, e mesmo se fosse a mesma velocidade inicial ou velocidades iniciais diferentes, não importa, beleza? Porque o tempo que eles levam para tocar o solo, o tempo que as motos levam para cair, só depende da altura e da aceleração da gravidade. Então, letra E está errada também. Portanto, olha lá, mais uma vez o desenho aparecendo, né? Observe que a velocidade vertical só depende da gravidade. Beleza? E da altura, é claro. Então, no final da história, a alternativa correta, letra D. Espero que você tenha clareado suas dúvidas. Um beijo no seu cérebro. Adeus. Valeu, professor Carlos Plaça. Muito obrigado. Esse é o tipo de questão que não requer cálculos, só conhecimentos teóricos. Como se preparar? Então, é importante que o aluno ele vá a fundo na questão conceitual e procure fazer o máximo de resumos que ele possa para poder melhorar o aprendizado dele. No último bloco, a gente viu a questão 83 da segunda aplicação do Enem 2016, Caderno Azul. O tema é mecânica. O que o candidato precisa saber para acertar especificamente essa questão? É importantíssimo que ele saiba a questão dos movimentos, tanto uniforme quanto movimento uniformemente variado. E depois, posteriormente, ele deve saber também a questão da queda livre do corpo. Então, essa questão 83 fala de lançamento horizontal, mas tem outros tipos, não tem? E também existe um movimento que ele é dito como lançamento horizontal, movimento vertical, que é o lançamento vertical, e o lançamento oblíquo. Professor, em quais elementos a gente deve prestar atenção quando aparece uma questão sobre lançamentos? Então, é importantíssimo que o aluno preste atenção na questão vetorial, de como o corpo se desloca, e também na questão dos movimentos, para poder associar essa questão vetorial. E, posteriormente, em outros elementos, como a altura que o corpo atinge e até mesmo a distância que ele consegue atingir a partir do ponto onde foi lançado. A questão fala de um conceito que você até citou aqui, que é do movimento uniformemente variado. Explica melhor pra gente? Posso te mostrar? Só se for agora, professor. Movimento uniformemente variado, né, professor? Deixa eu fazer aqui uma basezinha para ficar mais
Então, aqui temos um desenho que ele, na verdade, foi um experimento realizado por Galileu, para poder comprovar como acontece essa queda dos corpos, né? Exatamente ligada a essa questão, que é a questão do Enem, que foi mencionada. Aqui a gente tem um corpo, né, que ele vai ser lançado em queda livre, né? Quando esse corpo aqui ele é lançado horizontalmente, acontece dele estar sujeito simultaneamente a dois vetores, que é o vetor velocidade horizontal e a gente tem um vetor velocidade que ele é vertical. O vetor ele é sempre representado com uma setinha em cima, né? Então, Galileu comprovou que esses dois corpos eles chegariam ao solo ao mesmo tempo. Isso significa que o movimento que é horizontal, de velocidade horizontal, ele não interfere no movimento de velocidade vertical. E temos algum distrator naquela questão que pode complicar a vida do candidato? Com certeza, Lange. Eu acho que o principal distrator daquela questão, sem dúvida, é a massa. A massa confundiu o candidato, porque ele diz que tem duas massas diferentes naquela questão. E quando você observa as opções que ele te dá como resposta, as três primeiras elas são relacionadas à massa. Em mecânica, além do movimento, o repouso é importante também, tô certo? Sim, com certeza. O repouso ele significa que o corpo, no caso, ele está em velocidade zero. Então, é importantíssimo que o aluno fixe as equações movimento uniformemente variado e, principalmente, a segunda lei de Newton, que é onde existe o maior número de aplicações para o vestibular. Além da importância de mecânica para o Enem, qual a importância desse conteúdo para a nossa vida? A mecânica é amplamente usada em tudo, né? Principalmente na base da engenharia. E também no nosso dia a dia, em coisas extremamente simples, como varrer uma casa, ou escovar os dentes, ou até mesmo trocar um pneu. Uma das aplicações que eu mais gosto é relativa aos parques de diversões. Peraí, como assim parque de diversões, professor? Vários brinquedos do parque de diversões, eles utilizam conceitos físicos, como montanha-russa, roda gigante, enfim. Você trabalha com questões de aceleração centrípeta, trabalha com velocidade tangencial, etc. Quando a gente estuda esse conteúdo? Esse conteúdo geralmente é estudado no primeiro ano do ensino médio. E se a gente quiser saber um pouco mais sobre isso? Eu adoro muito vídeos, né? Então eu recomendo o QG do Enem, que é excelente, e um canal que eu sempre recomendo, que é o Me Salva. A didática deles é ótima. A QG também é parceiro nosso aqui. Professor, muito obrigado. Prazer, Lange. Mesmo pela presença, viu? Eu que agradeço. Valeu mesmo. Obrigado. Volte sempre. Tá sabendo que o número de mulheres na física é de apenas 20% e que desse total só 5% ocupam altos cargos? A nossa convidada de hoje participa de um projeto para virar esse jogo. É a astrônoma Patrícia Spinelli. Seja bem-vinda. Obrigada. Patrícia, como está a participação das mulheres na física? Bom, o número de mulheres na física e nas carreiras das ciências ditas exatas, as ciências duras, é muito baixo, né? Ele beira 20%, mas dependendo de como a gente olhar as diferentes áreas do conhecimento, ele pode ser ainda inferior. Por exemplo, nas carreiras da engenharia elétrica, engenharia de computação, esse número pode ser em torno de 10%. Tem até uma sigla que está sendo muito utilizada internacionalmente, que é STEAM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, para tratar desse problema, né? Porque não é um problema só da física, é um problema dessas áreas ditas mais duras. Então, é uma representação baixa das mulheres. Dentro desse contexto, como foi a sua experiência? Para poder me tornar uma astrônoma, eu fiz a faculdade de física, depois eu fiz o meu mestrado também, né, dentro da faculdade de física, mas já fazendo uma pesquisa na área da astronomia, que é uma área do conhecimento da física, para depois fazer o meu doutorado. E ao longo da minha carreira, quando eu entrei no curso de física lá em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Não sei, a gente sente um desconforto. Eu não estava muito ciente dessa questão da baixa representatividade das mulheres. Mas, por exemplo, quando eu fazia a disciplina de equações diferenciais no terceiro semestre, era uma turma de 60 alunos e tinha só eu e uma colega. Então, assim, é um pouco estranho a gente entrar numa sala, né, onde 58% dos estudantes são homens e só eu e uma colega éramos mulheres. Existem problemas, às vezes, também dos próprios professores desacreditarem que as mulheres são capazes, mas eu acho que isso, com o tempo, está sendo amenizado, né? Mas, realmente, não, assim, a situação onde a gente mais se sente confortável é quando a gente se sente representado. E o seu projeto Dia das Meninas contribui para uma maior participação das mulheres na física?
Tem um problema que a gente chama de segregação horizontal, que significa que as meninas não estão buscando essas carreiras. Então, a gente tem que incentivar as meninas a escolherem essas carreiras na hora do vestibular, do Enem. Existe um outro problema, é que depois que as meninas entram e elas começam a evoluir na carreira, elas acabam desistindo. Então, elas não chegam a ocupar os cargos mais altos. Por exemplo, ser o chefe de um laboratório, a chefe do programa de pós-graduação na área de física ou engenharia. Então, a gente está tentando incentivar as meninas, né, vindo no museu, conhecendo outras mulheres, outras pesquisadoras, né, que estão na posição de liderança para elas, porque essas mulheres pesquisadoras, professoras universitárias, sirvam como modelo para essas meninas. Então, essas meninas precisam conhecer que as mulheres existem. E também fazer com que as meninas possam experimentar atividades práticas de física, de astronomia, montar telescópios, fazer brincadeiras, jogos, cálculos. Aí, além do Dia das Meninas, que acontece uma vez por ano lá no Museu de Astronomia, a gente também tem o projeto Meninas no Museu. Elas passam conosco durante todo um ano. Elas, cada 15 dias, elas vêm no museu e aí elas também recebem informação em vários tópicos, né, das ciências exatas, astronomia, ciências afins, geologia, outras coisas que elas tenham interesse nessa área também ciências exatas e da Terra também. Super legal. E qual é a fórmula para que o número de mulheres cientistas cresça? Eu penso que pode ser incentivado com políticas públicas, porque se as mulheres estão trabalhando tanto quanto os homens, estão fazendo pesquisas ótimas, assim como os homens, por que elas não são escolhidas, na verdade, para as posições de chefia? Mas em relação às meninas que desejam estudar, ir para as carreiras das ciências duras, a gente vê em várias pesquisas que, basicamente, as meninas no ensino médio, elas estão interessadas em todos os tópicos. Mas, na hora de elas optarem por uma profissão, por algum motivo, elas acabam optando por profissões ditas femininas, que relembram o cuidado. Por exemplo, a enfermagem, a pedagogia, a psicologia. Isso, na verdade, é um problema cultural, é um problema social. Mas tem países que é diferente, então um exemplo feliz é a Bolívia e a Venezuela. Então, nesses países, tem muito mais mulheres do que homens, né? Eles têm uma porcentagem eles têm uma situação ou de equidade ou até de 60% de mulheres nos institutos. Então, para ver como isso é uma coisa que se constrói, né? Agora eu quero saber de você, como surgiu o seu interesse pela astronomia? E eu acho que desde muito pequena eu era curiosa. Mas quando eu estava na escola, né, eu devia estar no 3º ano do ensino fundamental, eu aprendi sobre planetas e sobre as estações do ano na escola. E eu tive que fazer um trabalho. Então, a minha mãe também, como professora de geografia, me ajudou a fazer aquele cartaz colorido que mostrava as estações do ano e depois eu tive que me apresentar na escola, fazer uma peça de teatro e eu fiz de cientista louca, né? Tinha aquela ideia, né? Que o cientista tem que ser louco para ser cientista. Mas, enfim, aquilo me encantou. Então, aí eu já meio que decidi que a ciência que eu queria estudar era astronomia. E aí, ao longo da minha vida escolar, eu fui tendo muito incentivo pelas feiras de ciências da escola e aí eu acabava optando sempre por esses temas, né? Nas feiras de ciência, então, ou eu queria, né, sei lá, descobrir mais sobre a gravidade, ou eu queria falar de oceanos, eu estava sempre nessa questão, assim, da física ou das geociências, que eu acho um barato, assim, eu acho que se eu não tivesse sido física e astrônoma, eu teria sido geóloga, assim, porque eu acho muito, muito legal. E de que modo conhecer outros planetas ajuda na nossa vida aqui na Terra? Eu acho que, à medida que a astronomia foi descobrindo novas coisas, isso também refletiu na nossa maneira de pensar como sociedade. Então, antes do Copérnico, né, supor, né, que a Terra é que girava ao redor do Sol e não o contrário, o homem, o pensamento era que o homem ocupava uma posição muito privilegiada no universo. Centro do universo. Exatamente. Então, veio Copérnico propondo o contrário, depois o Galileu, né, fez as observações. Isso mudou a nossa forma, o nosso entendimento de que o homem não está no centro do universo. E a cada descoberta nova que a gente faz nos leva a esse entendimento também mais profundo, filosófico. E até o presente momento, a gente só conhece vida no planeta Terra. Eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente descobrir vida em outros planetas ou em outras luas. Não digo uma vida avançada, mas talvez uma vida microbiana, assim, né? Bactérias, vírus.
Mas eu tenho certeza que no dia que isso acontecer, né? Quando acontecer, se acontecer, vai nos fazer também colocar de novo num outro patamar. Que nós não somos tão especiais assim, que nós estamos sozinhos nesse universo. E esse é o seu sonho? Eu gostaria de estar viva quando isso acontecesse. E tem outros mistérios do universo também que eu fico pensando, nossa, tomara que descubram isso logo, né? Eu tenho que saber que essa mistérios resposta. são esses? Eu quero saber. E tem a ver ali com as equações, a matéria escura e a energia escura. Opa, conta pra gente, quero saber um pouco mais desse sonho. Então, esse na verdade é meu campo de pesquisa, né? Eu estudei galáxias, né? Os aglomerados de galáxias, que são estruturas enormes do universo, que a gravidade vai puxando, né? Faz com que os planetas girem ao redor das estrelas, que as estrelas se aglomerem e formem galáxias, e que as galáxias se aglomerem e formem grandes formações, que a gente chama de aglomerados de galáxias. E a gente sabe, pela luz desses aglomerados, a gente consegue contar a matéria que tem ali. Mas quando a gente faz outros tipos de observação, a gente vê que tem muito mais matéria que a gente não enxerga, que não emite luz. E essa é a matéria escura. E a gente sabe, a matéria que a gente conhece, que é a matéria visível, ela compõe 30% do universo. Os outros 70% que geram força da gravidade não emitem luz e a gente não sabe o que é. Então, para mim também é uma lição de humildade, que apesar de todos os avanços, de tudo que a gente estuda, em relação à matéria, a gente sabe a gente conhece 30% da matéria que compõe o universo. Ou, possivelmente, também, uma outra interpretação para isso pode ser que as nossas equações de interpretação do universo estejam erradas, mas até agora elas têm funcionado sempre. Então, ou é uma coisa ou é outra. Então, acho que isso é uma coisa que eu quero saber muito, assim, que eu tenho muita curiosidade em saber. Pelo visto, a astronomia precisa estudar muito e muitas áreas do conhecimento, né? As disciplinas mais recorrentes vão ser de física e de matemática, alguma coisa de química também. Mas quando a gente vai para a vida real, para a vida de um profissional que está ali observando o universo e tem que interpretar esse universo, a gente vai usar muito computação, ou seja, não existe astrônomo que não goste de ciências da computação. Não existe hipótese de não gostar de computadores, né? Porque apesar dos dados serem recolhidos por telescópios, a gente faz a análise da imagem. E essa análise de imagem requer que a gente tenha muito conhecimento de programação. E não basta ficar olhando para o céu? Não basta só essa parte romântica, né? Depois, eu acho que são habilidades importantes, né, para ser um astrônomo, dominar diferentes idiomas, sobretudo o inglês, né? E para o pessoal que está do outro lado da telinha, que está louco para resolver essas equações e saber um pouco mais sobre física e astronomia, qual é a dica? Eu recomendo o Facebook do Museu de Astronomia, que tem bastante atualizações na área. Também tem um site em português que chama Portal do Astrônomo. Então, esse também está sempre sendo atualizado com as descobertas mais recentes, né, que são veiculadas. Também o pessoal pode procurar a página da Sociedade Astronômica Brasileira. Lá também tem algumas informações de como se tornar um astrônomo, de quais são os eventos. Também cursos para professores também são divulgados lá, né, os professores que têm mais interesse em se aprofundar na astronomia. E para as meninas que ficaram interessadas pelo Dia das Meninas, como fazem para participar? Bom, o Dia das Meninas acontece em março de cada ano e a gente faz transmissão ao vivo dos debates. Para fazer as oficinas práticas, né, tem que estar no Rio de Janeiro, infelizmente, lá no museu. E o projeto das Meninas no Museu, que é um projeto contínuo, a gente também tem um blog. Então, as meninas do projeto, elas escrevem bastante. E também tem uma página muito ativa, que é do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que chama Meninas na Ciência. E o Meninas na Ciência também posta bastante coisas, faz muito material audiovisual com grandes pesquisadoras falando das suas pesquisas, então pode acompanhar. Muito obrigado pela sua presença mais Obrigada. uma vez. Que você continue sendo referência para essas meninas que querem entrar nesse campo. Obrigada. Até a próxima. E é isso, galera. É como a Patrícia disse, as mulheres podem e devem fazer o que quiserem. Hora do Enem fica por aqui, mas o nosso site está cheio de conteúdo bacana para você brilhar no Enem. Até a próxima! Se você é menina e está pensando em seguir uma carreira das ciências exatas, engenharia, matemática, física ou astronomia como eu, mas está na dúvida porque não sabe se esse é o seu lugar, saiba que as mulheres têm toda a capacidade para fazer isso e a história está aí para mostrar. Então, vem conosco, vamos lá que você é capaz.